Anderson Vieira, né? Como vocês me conhecem, mas na verdade meu nome completo é Anderson Aparecido Vieira. Eu nasci em Piedade, na Santa Casa de Misericórdia da cidade lá. Nasci dia 21/1 de 1991, às 4h15 da manhã. Eu morei, né, toda a minha infância no bairro Sarapuí dos Limas. Na época, meus pais eram casados, né? Mas meu pai é meio desorientado e não tinha atitude de marido nem de pai. E minha mãe resolveu se separar dele. Até uma vez eu queria uma bala, tava com vontade de uma bala de iogurte, ele foi, e minha mãe pediu para ele comprar. Ele foi e comprou uma bala dura, uma bala retangular, meio estilo retangular, meio quadrada assim, sei lá. E parou na minha garganta, atravessado, e minha mãe tirou com o dedo. E ele nem tchum, nem ligou muito. Daí minha mãe, por essas e outras, minha mãe se separou dele e começou a cuidar de mim sozinho. Foi bem difícil, né? É, eu não passei fome, mas eu passei muita vontade de algumas coisas, porque minha mãe só podia comprar um tipo do mais barato ou aquilo que era muito caro. Graças a Deus, na época, o Kinder Ovo era barato, que hoje em dia Kinder Ovo eu não tenho coragem de pagar R$ 5 num Kinder Ovo. Enfim, e eu fui viver na vida lá. Minha mãe, eu cresci na roça, né? Aprendi muita coisa da roça, mas não lembro nada. Se vocês perguntarem, para quem não sabe, lá o pessoal costuma falar, em vez de ser pulverizar, se fala sorfatar. O que você vai fazer? Sorfatar. Enfim, não sei nada de nada, nem. Às vezes eu me perco até nos alface, crespa, lisa, enfim. Não me via lá. Eu trabalhava na roça, ia na roça com a minha mãe, mas eu não me via uma pessoa para trabalhar na agricultura. Eu sofria muito por isso, até porque algumas vezes me chamavam de vagabundo também, próprios parentes próximos. Minha mãe sofria também com isso, mas eu não me via trabalhando lá o resto da minha vida. Eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou sair desse lugar? Porque eu não mereço esse lugar, eu não quero ficar aqui. E lá sofria muito. Tinha uns tios que tinham mais dinheiro, né? Um tio avô que também tinha dinheiro, eles exploravam demais, exploravam muito minha mãe. Minha mãe perdeu muito dinheiro, minha mãe perdeu todas as forças dela lá. Enfim, eu, como eu ia na agricultura, trabalhava na agricultura, ia na roça, como eu digo, teve fases muito difíceis lá. Uma vez eu voltei da roça todo sujinho, eu era bem criança, ainda nem na escola eu ia. E eu tava com fome, eu queria comer alguma coisa. Minha mãe falou que já me dava alguma coisa. E eu não esperei, eu tava morrendo de fome, sujo, molhado, que tava molhando e regando as plantas lá. E eu subi no armário, um armário azul, porque minha mãe tinha costume de limpar as coisas e colocar as coisas fora. E esse armário tava fora, com as compras dentro. E eu subi no armário, o armário veio em cima de mim e quebrou minha perna, pensa. Sofri, às vezes não queria ficar com a minha avó, minha mãe levava eu na roça, e eu ficava na roça com a minha mãe. Às vezes minha mãe ia pro barracão, que eu gostava mais, que daí lá era sombra, e que ia no barracão, porque quem não sabe, Piedade é a terra da cebola, então lá na época eu trabalhava com muita cebola. Então eu ficava no barracão, subindo um monte de saco de cebola, e minha mãe trabalhando. E minha mãe ficava desesperada. Era uma fase, era uma fase legal até. Eu era uma criança muito doente também. Tive bronquite, mas foi curou quando criança mesmo. Era uma criança anêmica. Tomei muito sulfato ferroso, muito biotônico fontora e muito antibiótico. Eu tinha também um probleminha que curou, como minha mãe tinha fé, minha mãe era católica na época, que era ter convulsão, eu convulsionava. Se eu tivesse num lugar muito alto, ou se eu tivesse num lugar assim que eu me sentisse que eu ia cair, eu não sei, eu tinha umas convulsões, eu não lembro o que era, mas eu tinha umas convulsões muito nervosas, assim, era uma coisa de doido. Enfim, daí eu fui na primeira série, eu chorava muito que eu não queria ir na escola, minha mãe levava às vezes com a- de, ela levava com meu tio me levava de Kombi, né? Eles iam de Kombi, na verdade, me levar.
E uma vez eu lembro que eu grudei na Kombi, parecia uma perereca grudada e minha mãe puxando pra eu ficar na escola. Daí eu sofri tudo porque o pessoal começava a me falar que eu era chorão, chorão, enfim. Daí depois eu fui me adaptando, adaptando, terceira, quarta série já tava de boa. E era uma fase bem legal, até uma época que a minha mãe era bem diferente do que ela é hoje. Eu falo diferente porque a minha mãe era loira. Na época era um chamado loiro pastel, que era na moda, e todo mundo achava legal, porque minha mãe ia me levar nas festinhas e ela ia de trator. Então ia com um trator vermelho grande do meu tio, que acho que hoje ele nem tem mais. E todo mundo achava aquela loirona, bem maquiada, descendo de trator. Eu tinha vergonha, porque os outros pais iam de carro e tudo mais, mas os outros coleguinhas achavam o máximo minha mãe dirigir trator, mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha da situação, das coisas, enfim. Daí me formei na escola do Tirvo, né? E na quinta série eu fui pra Roseira, que é a escola Maria Helena. Daí, na quinta série mesmo, no meio do ano, minha mãe conheceu meu padrasto. Eles começaram a namorar, depois se juntar, nós fomos morar todo mundo junto. Minha mãe foi morar com ele num sítio. Nós viramos caseiro, entre aspas. E eles já eram caseiros, né? Porque eu não fazia nada. E daí, quando no início da sexta série, minha mãe ficou grávida. Minha mãe descobriu que estava grávida. Não, no final da quinta série, minha mãe descobriu que estava grávida. E na sexta, quando eu tava na sexta série, no comecinho do ano, meu padrasto achou um emprego. Diz que ele ia ganhar mais, que era um aras, né? Que a gente morava, um sítio caseiro e tudo mais, mas ele também trabalhava com exposições e ele achou um lugar que tinha esse negócio, trabalhava com exposições. E ele foi, fomos morar em Capela do Alto. Fomos morar em Capela do Alto e minha mãe lá ganhou minha irmã, depois de um ano teve meu irmão também. Eu fiquei lá e minha mãe começou a cobrança de que eu tinha que trabalhar para comprar as minhas coisas. Porque minha mãe sempre teve mau gosto. Então ela ia, comprava e eu não gostava, e ela ficava se implicando. E daí também eu comecei a engordar, fiquei meio fase de gordo e tudo mais. Eu sofri bastante com bullying por ser gordinho, porque geralmente menino tem peitinho e sofre muito com isso. Então era bem difícil, foi bem difícil essa fase. E também minha mãe começou a falar que eu tinha que trabalhar, trabalhar. E eu peguei e cansei. Na oitava série, passou a oitava série. Eu falei que ia voltar pra Piedade. Daí fui, voltei pra Piedade, porque lá eu ia trabalhar com os meus tios na agricultura. E eu fui estudar à noite e trabalhava de dia. Só que eu não tava aguentando. Minha mãe percebeu, eu reclamava. Ela falou: Você tá bem? Eu falava: Não. Eu ficava todo roxo, porque tinha que carregar grade de repolho, caixa de tomate. E minha mãe falou: Ai, volta. Daí eu acabei voltando. Daí quando eu voltei, eu iniciei o ensino médio, né, lá em Piedade, mas não fiquei nem um bimestre, eu acho. Daí voltei pra Capela, estudei na mesma escola que eu iniciei na sexta série, que eu comecei a sexta série, que era o Coronel. E comecei a estudar de manhã e, na sorte, eu achei um trabalho no período da tarde, num sítio, que é cuidar de jardinagem, cuidar de piscina, dos animais do sítio, coisa simples, mas era da parte da tarde. E daí meu padrasto achou um outro emprego na cidade de Alambari. Lá vamos nós morar em Alambari. E eu larguei no meu trabalho e fui também. Até porque eu não podia morar sozinho, era menor de idade. Fui e a casa nem estava pronta, fomos morar no barracão, foi horrível. Eu fui estudar na escola à tarde e o pessoal também lá era meio difícil. Eu tava na fase que eu tava emagrecendo também. E sério, foi uma experiência horrível. O pessoal de lá era estranho. E ai, não sei, à tarde, ai, foi o pior lugar que eu morei na minha vida. Enfim, daí ele cansou do trabalho e voltou para Capela do Alto, no mesmo área, no mesmo sítio que a gente estava morando, e eu fui para uma outra turma do primeiro colegial. Eu sei que ao todo no primeiro colegial você tem 4 turmas diferentes. E eu já não tinha trabalho mais e começou minha mãe a cobrar de novo. Daí ela começou a cobrar, um dia como a gente começou a discutir, meu padrasto falou: "Ai, cansei da discussão de vocês, escolhe ele ou eu". Daí eu falei: "Ah, não pode escolher ele, porque a senhora já falava que se acontecesse alguma coisa,
Eu ia ajudar a sustentar a casa, cuidar dos meus irmãos, e eu não quero isso, eu quero estudar e tudo mais. Se ela fala que vai fazer eu parar de estudar, então eu não quero. Daí no fim, eu fui morar com a minha tia num bairro vizinho, no distrito de Capela do Alto, lá no distrito do Porto, na verdade. Eu fiquei com a minha tia. Daí, no segundo colegial, comecei de manhã, na Coronel mesmo, Capela do Alto. E daí eu achei um trabalho, eu mudei pra noite pra ver se eu conseguia um trabalho. Daí eu acabei conseguindo um trabalho no sítio que eu comecei no primeiro colegial. Só que eu trabalhava daí das 7 às 3 da tarde, de segunda a sábado. Mas ganhava uma miséria, ganhava só R$ 240 por mês e trabalhava muito, muito mesmo. Eu falei, não, eu não quero mais. Daí eu terminei o ensino médio, terminei o segundo colegial e, e falei pra minha tia, eu quero me mudar, não vai dar mais, eu vou ir embora porque eu não vou ficar aqui dando despesa. E fui pra Piedade. Daí em Piedade, voltei pra Piedade no caso, fui morar com a minha avó. E lá eu comecei a trabalhar de dia e estudar à noite. Trabalhar na agricultura. Mas eu não gostava, eu sofria, tudo as mesmas coisas, o estresse de não tá fazendo uma coisa que não gosta. E era horrível, porque você fazer uma coisa que você não gosta é péssimo. E fui estudar com uma turma também, infelizmente, Capela do Alto e Piedade, algumas pessoas que não têm muito conhecimento, eles se relacionam tudo. Até porque eu tava na fase do emo, então eu fui meio estilosinho, então o pessoal começou a fazer umas piadinhas. E eu nem era. Porque assim, emo sempre foi relacionado com homossexualismo. Na verdade, foi emo, assim, eu digo hoje em dia com que eu participei desse movimento. Emo foi um meio caminho para relacionar para quem queria ser bissexual, homossexual foi um caminho mais suave, eu acho. Assim, não sei se estou errado. Enfim, daí eu fui pra turma à noite, não tava gostando da turma e falei, não, quero mudar de manhã. Daí mudei pra turma da manhã, gostei bastante, mas da turma da manhã o pessoal é mais bacana, tinha outras turmas também, enfim. E daí eu comecei a trabalhar tarde, mais ou menos, só que a coisa foi ficando ruim, tava ficando meio sem dinheiro, e eu tinha que me bancar, minha mãe me mandava um dinheiro ou outro, mas eu não gostava de ficar pedindo. Enfim, daí eu ajudava as coisas com a minha avó, ajudava a minha avó a limpar a casa, cozinhava coisas diferentes pra minha avó que ela não sabia. Daí eu terminei o ensino médio na escola da Roseira, Maria Helena, e e fiquei acho que quase um ano parado. Mas na escola mesmo eu já descobri que eu queria fazer podologia, porque eu assisti na TV Record sobre podólogos. Eu queria fazer, só que eu não tinha dinheiro para pagar o curso, nem fazer faculdade, nem nada. Daí eu pesquisei, o Senac cedia bolsas, fiz a inscrição. Daí depois de um mês, 2 meses, é, eles me ligaram. E olha que era bem difícil ligar lá em Piedade, porque lá não pegava celular. Não, nem pega celular ainda, porque a torre é muito difícil. Muito longe, enfim, não sei muito bem. E eles me ligaram e falaram que era para fazer entrevista. Fui fazer entrevista, passei na entrevista, eles me chamaram, comecei a estudar. Daí eu estudava de manhã e trabalhava no período da tarde. Trabalhava no período da tarde, mas nem dava direito, porque eu saía do bairro que eu morava, que era Sarapuí dos Limas, eu saía, na verdade eu acordava 5h30 quase todo dia, pegava o ônibus 6 horas no ponto de ônibus, às vezes ia até a pé do ponto de ônibus, da casa das meus avós que eu tava morando até o ponto de ônibus, eram 6, 7 quilômetros, ia a pé às vezes, pegava o ônibus e eu sei que eu tinha aula em Sorocaba 8 horas da manhã. Daí terminava o curso de podologia a meio-dia e eu pegava o ônibus só 1h30 e chegava em casa 2h30 e tinha que ainda mexer com alguma coisa de agricultura, de roça e tudo mais, e ajudar meu tio para as coisas para ele levar na feira. Sei que era muito difícil. Eu tava me cansando e minha mãe conheceu um pessoal que indicaram os filhos dele para morar em Sorocaba. E
E a sorte que eu tive que eu achei um emprego trabalhar em balada, de, de garçom, barboy, essas coisas da vida. Só que eu não levava jeito, eu derrubava muita taça mesmo. Daí eu vim morar em Sorocaba trabalhando nessas boates, em duas boates com donos, com o mesmo dono, só eram boates diferentes. Daí como eu derrubava muita bandeja, eles me mandaram embora, só que eu tava morando em Sorocaba já, na casa de pessoas que nem eram meus parentes. Daí eu falei, e agora? Daí a sorte que eles tinham conhecimento e me indicaram ao supermercado Santo para fazer uma entrevista. Fui fazer a entrevista, passei na entrevista, comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar lá e fazia curso de podologia. Estudava de manhã e à tarde, da tarde para noite, trabalhava no Santo Supermercado. Trabalhei lá, gostava muito de trabalhar. Daí achei que já estava pronto para trabalhar com podologia e um salão estava procurando podólogo. Eu vi no Cruzeiro do Sul, no jornal. Fui, arrisquei, larguei o supermercado, que era garantia, e fui trabalhar de autônomo com podólogo, né? Ganhava comissionado. Gente, foi a pior coisa que eu fiz. Porque lá as manicures é tudo ignorante, a maioria da grande maioria ignorante, falava que eu encravava a unha, porque eu fui tirar uma desencravar a unha, a menina infeccionou o dedo, e na verdade não é, a pessoa não cuidou, infelizmente infeccionou, e ela teve que fazer uma cantoplastia. Daí virou aquele inferno. Daí eu cansei e já estava ajudando a fazer serviços de salão e a ajudar na recepção. Comecei a fazer curso de cabelo, vendi os materiais que eu tinha comprado, instrumento também para usar, autoclave, e com o dinheiro eu paguei o curso de cabeleireiro. Paguei o curso de cabeleireiro, fiz curso de maquiagem e comecei a trabalhar. E eu trabalho até hoje com isso. Daí em 2014 eu decidi fazer faculdade de design de interiores, né? Se eu podia mudar uma pessoa, fazer a parte bonita de uma pessoa, eu podia também arrumar o ambiente que ela vive. Fui fazendo design interiores na Unip e assim, me arrependi porque a faculdade foi muito fraquinha e ainda estou pagando porque eu fiz um financiamento do governo no FIES. E é isso. E faz 2 anos que eu assumi a homossexualidade para minha mãe, que é a pessoa mais importante, e também assim, não que não seja importante, mas sempre estou batalhando com a minha vida, então quem paga as minhas contas sou eu. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser da minha vida, né? Eu nunca fui uma pessoa viciada, vou dizer pra vocês que eu já experimentei de tudo, quase tudo. Só não fumei uma maconha, desculpa falar isso. Mas de resto eu experimentei tudo e não me viciei, não sou uma pessoa alcoólatra, não ligo pra bebida alcoólatra, eu gosto de comer. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto de comer. E é isso, então eu assumi pra ela e tudo mais, e tô vivendo minha vida. E o resto agora vocês acompanham no Instagram. Se vocês têm mais dúvida de alguma coisa, quer que eu conte mais alguma coisa, e se alguém aí que dessa minha fase tá me assistindo, quer lembrar, pode lembrar. E essa basicamente é o Anderson Aparecido Vieira, que depois de um tempo também, né, aproveitando o tempo de faculdade, montou o blog pra suprir as necessidades e tá indo, né? Comecei com o Instagram e agora tá indo o blog também. E é isso.